Em 2008, parecia que o mundo ia acabar. Banco nos Estados Unidos quebrando, notícias atrás de notícias, home broker todo dia sangrando de tanto que estava no vermelho. Era o tipo de cenário que fazia muitos investidores pensarem em sair vendendo tudo e correr pro mato. Porque quando o medo toma conta, o instinto costuma ser só um: proteger o pouco que sobrou. Só que sempre tem alguém que age diferente da manada. No meio daquele caos, enquanto todo mundo corria para as saídas de emergência, o Warren Buffett apareceu indo na contramão. O cara pegou bilhões, e foi lá botar dinheiro em empresas que pareciam condenadas, tipo o Goldman Sachs, bem no meio da tempestade. Na época, muita gente chamou de loucura, mas algumas voltas depois, ele saiu dessa história com um lucro na casa dos 10 bilhões de dólares. Mas, quer saber? O curioso dessa história nem é o lucro em si. O que chama atenção é o que está por trás desse tipo de atitude. Buffett não ficou paralisado pelo medo coletivo. Pelo contrário, pegou o pânico alheio como se fosse um super desconto. E aí é que está o ponto. Nessas horas de pavor, o mercado fica completamente fora do eixo. Oportunidade não aparece só para quem tem bilhões. A chance, às vezes, está justamente na distorção criada pela psicologia de massa. Por isso, ao longo desse vídeo, eu quero abordar algumas questões fundamentais como: o que a conduta de Buffett, comprando em crises, contra a venda da maioria, nos ensina sobre o poder da mentalidade de manada? Que vieses cognitivos e pressões sociais levam investidores racionais a agir irracionalmente em crises, como vender na baixa? E sobre a queda do mercado, será que ele é mais um contágio emocional do que um fenômeno econômico? E como o entendimento desses padrões coletivos nos ajuda a evitar erros comuns do mercado, mesmo sem ter os recursos ou a fama de Warren Buffett? Então, está preparado? Vamos abrir o jogo. Mercados não despencam só por conta de planilha ruim. Por trás de quase todo o grande tombo, tem uma engrenagem psicológica rodando forte. Às vezes, o preço de um ativo dispara totalmente desconectado da realidade, guiado por uma história que se espalha como fogo em grama seca. Olha para a mania das tulipas lá no século XVII, na Holanda. Um simples bulbo passando a valer tanto quanto uma casa, só porque todo mundo achava que conseguiria vender mais caro depois. Era a corrida do "não posso ficar de fora". Anos depois, veio a bolha .com. O mercado americano ficou obcecado pela nova economia digital. Empresas sem lucro, mas cheias de promessas, viraram estrelas só pela narrativa. O medo de ficar de fora era tudo. Só que, quando a confiança coletiva some, ninguém quer ser o último segurando a batata quente. E aí, o tombo é rápido e coletivo. No fundo, o preço só se sustentava porque alguém acreditava que ia achar outro disposto a pagar ainda mais. A tal da teoria do mais tolo. Quando a sequência acaba, a festa termina rápido e o chão some sob os pés de muita gente. Notícia ruim na economia, desemprego subindo, governo aumentando os juros, pega fundo no mercado. Só que, na real, o efeito dessas notícias costuma ser ampliado pelo nosso psicológico. Daniel Kahneman e Amos Tversky, mestres da economia comportamental, provaram que sentimos em dobro a dor de perder R$100 do que o prazer de ganhar os mesmos R$100. Isso gera uma tendência quase automática. Diante do sinal de perigo, a maioria reage exageradamente e vende no mercado de ações, talvez até mais do que o racional. E a mídia, querendo audiência, coloca combustível nesse medo, ampliando o drama. O ciclo do pânico se retroalimenta e o impulso de vender vira um efeito dominó. Existem também aquelas situações totalmente fora do script, os chamados cisnes negros, tipo a pandemia, o 11 de setembro ou a Segunda-feira Negra de 1987, quando a bolsa desabou mais de 20% em um único pregão, acelerada até por programas automáticos. Ninguém prevê, ninguém sabe o que fazer na hora. Nesse vácuo de informações, a gente olha para o lado e copia. Todo mundo está vendendo, melhor eu vender também. Esse efeito de rebanho faz o pânico crescer ainda mais, derrubando até o que não deveria e criando distorções que só quem fica frio consegue enxergar valor. No fim, o maior gatilho das grandes quedas nem sempre é um número econômico, mas essa mistura de narrativa compartilhada, medo e necessidade de pertencimento. O mercado desaba quando as pessoas de repente duvidam juntas. Se você acha estranho quando esse mercado desaba, a real é que devia estranhar o contrário. A calmaria é muito mais rara do que o sobe que desce. As quedas estão no DNA do mercado. E não é por acaso, tem a ver com o jeito que a cabeça humana funciona. Ou tropeça. Os altos e baixos voltam sempre porque, no fundo, o comportamento humano nunca muda muito. Os investidores vão sendo guiados, às vezes, sem perceber por vieses cognitivos. Aqueles atalhos mentais que economistas comportamentais como Kahneman mapearam tão bem. Tem o excesso de confiança nas altas, quando tudo parece fácil e seguro demais. Tem a ancoragem, que faz a pessoa se apegar ao preço antigo e evitar vender um ativo que desvalorizou. E tem a aversão à perda,
que transforma qualquer notícia ruim em gatilho para decisões emocionais. Toda vez que esses padrões se repetem em massa, nascem os grandes ciclos de euforia e pânico. É isso que faz as quedas serem tão corriqueiras. Elas são resultado direto desses erros mentais que nós, coletivamente, teimamos em repetir. No longo prazo, o índice de ações como o S&P 500 costuma se recuperar das quedas, e muita gente repete esse mantra para acalmar os ânimos. Só que essa média não conta o que acontece na prática com cada investidor. O saldo depende de como você se comporta. Quem mantém a posição ou compra na baixa costuma se beneficiar da recuperação, mas para quem cede ao medo e vende tudo, acaba levando a pior. Quando se preocupar? Quando a confiança no sistema se quebra. Agora, existe uma diferença entre uma queda normal do mercado, mesmo que pareça assustadora na hora, e um problema maior, que afeta o próprio sistema. O verdadeiro perigo aparece quando o que está em jogo não é o preço das ações, mas a confiança nas regras e nos participantes desse jogo. Casos como Enron e Madoff, que foram grandes fraudes financeiras que não apenas causaram perdas, mas abalaram a fé dos investidores na honestidade das empresas, dos auditores e dos reguladores. Esse tipo de evento mina a base do sistema, de forma muito mais preocupante que uma queda de mercado comum. Erro 1. Vender em pânico. Vender tudo quando o mercado despenca é muitas vezes uma reação à potente aversão à perda. Lembre-se, a dor da perda é cerca de 2 vezes maior que o prazer do ganho equivalente. E a pressão social de seguir o que os outros estão fazendo. É um impulso forte, quase biológico, mas geralmente leva a vender na pior hora possível. Erro 2. Tentar acertar. Achar que se pode prever o ponto exato em que o mercado vai parar de cair e começar a subir, isso é um viés de excesso de confiança atuando. Inúmeros estudos mostram que até mesmo investidores profissionais falham consistentemente em acertar o timing do mercado. Tentar adivinhar é uma estratégia com baixíssima probabilidade de sucesso a longo prazo. Erro 3. FOMO e seguir a multidão. Decidir comprar ou vender só porque todo mundo está fazendo é ceder à pressão do grupo. Os experimentos de conformidade de Asch, estudos psicológicos clássicos, demonstraram essa tendência humana de concordar com a maioria, mesmo contra a própria percepção. No mercado, essa conformidade pode ser cara. O antídoto é o pensamento crítico e independente. Estratégia 1. Dollar Cost Averaging, DCA. Esta estratégia significa investir um valor fixo em intervalos regulares. Exemplo, todo mês. Não importa se o mercado subiu ou caiu. É uma forma de contornar a emoção e a necessidade de adivinhar. Você compra automaticamente mais ações quando os preços estão baixos e menos quando estão altos, impondo disciplina ao processo. Estratégia 2. Foco em qualidade. Durante o pânico, boas empresas podem ser vendidas junto com as ruins. Focar na análise fundamental, avaliar a saúde financeira real da empresa, lucros, dívidas, fluxo de caixa e seus negócios, gestão, mercado, ajuda a identificar empresas sólidas que estão temporariamente baratas por causa do medo geral e não por problemas próprios. Estratégia 3. Diversificação. Diversificar significa não concentrar seus investimentos em um único lugar, uma só ação, um só setor. É uma forma de admitir que não podemos prever tudo e de nos proteger contra riscos inesperados, os unknown unknowns ou incógnitas desconhecidas. Se um investimento vai mal, os outros podem compensar, reduzindo o impacto geral no seu patrimônio. Conclusão. O mercado é um espelho dos nossos cérebros coletivos. As quedas no mercado são muito mais do que gráficos vermelhos ou manchetes alarmistas. Elas são a demonstração, na prática, de tudo o que as finanças comportamentais vem dizendo há décadas. Não tomamos decisões no vácuo, mas movidos por emoções, vieses e instintos compartilhados. Pensadores como Kahneman, Tversky e Richard Thaler não só provaram isso em laboratório, mas ajudaram a revelar como esses padrões se repetem em cada crise. O mercado, no fim das contas, é a soma de milhões de decisões humanas, influenciadas por medo, ganância, otimismo e pânico. O contraste entre a maioria e figuras como Buffett deixa claro que quem entende e gere seus próprios impulsos está sempre um passo à frente.